O texto que eu trouxe hoje está no Evangelho de Lucas, no capítulo 8, começando no versículo 40. E o texto fala assim: Quando Jesus voltou, uma multidão o recebeu com alegria, pois todos o esperavam. Então, um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, veio e prostrou-se aos pés de Jesus, implorando-lhe que fosse à sua casa, porque a sua única filha, de cerca de 12 anos, estava à morte. Ou seja, Jesus estava sendo ansiosamente esperado por aquela multidão. E a multidão o recebia com alegria, porque sabia que onde ele chegava haveria milagres, haveria ensino, só haveria coisas boas, porque quando Jesus chega, sempre tem boas notícias, sempre tem milagres acontecendo. Então, a presença de Jesus é sempre muito agradável, muito boa de se esperar, muito boa de se aguardar e ter. Agora, detalhe importante, eles estavam aguardando Jesus chegar. E nesse movimento de estar aguardando Jesus chegar, Jairo também estava aguardando. E Jairo tinha um caso gravíssimo, estava aguardando para apresentar a Jesus. E ele ficou ali, junto com aquela multidão toda. Não desistiu, não foi para casa. Jairo mudou os seus conceitos, porque ele era um dos principais da sinagoga. Então, na cabeça dele, na formação dele, havia muitos conceitos judaicos que, na época, os judeus se manifestavam contra o Senhor Jesus. Não aceitavam Jesus como se fosse o Messias, né? Não aceitavam. Então, Jairo passou por uma grande mudança interna, a ponto de ir para o meio daquela multidão e aguardar a chegada de Jesus, porque acreditava que ele poderia fazer algo para ajudar a filha dele, que estava à morte. E não aconteceu outra coisa a não ser levar Jesus até lá. Nessa movimentação toda para ir até a casa de Jairo, ele passa a atender uma mulher que foi curada. No versículo 49, fala o seguinte: Enquanto Jesus ainda estava falando, chegou alguém da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e disse: Sua filha morreu, não incomode mais o mestre. Que notícia, né? Jairo mudou conceitos, Jairo mudou a sua forma de pensar, ficou no meio daquela multidão toda que estava alegre esperando Jesus chegar. Jesus chegou, ouviu o que Jairo colocou diante dele, e agora veio a notícia de alguém que não teve sequer o cuidado de falar com Jairo. Fala que a notícia veio, não incomode mais o mestre, porque sua filha morreu. A forma como a notícia chegou. Mas Jesus, atento, ele simplesmente diz a Jairo a seguinte frase: Não temas, não tenha medo, tão somente creia e ela será curada. Curioso, né? O homem acabou de dizer que ela tinha morrido, Jesus disse que ela será curada. Jesus pode todas as coisas. Ele sabe o que fala. Nós nunca duvidemos que Jesus sabe o que fala. Ele é Deus, ele tem o controle de todas as coisas na mão dele. E assim eles vão até a casa de Jairo, e chegando lá, o grande milagre acontece. Quando Jesus diz que a menina não está morta, no versículo 52, ele fala assim: ela não está morta, mas dorme. E no versículo 53, todos que estavam lá na casa de Jairo riram de Jesus. Esse cara, imagina, aqui na Bíblia não fala, mas eu fico imaginando que ele deve ter pensado assim: esse cara está louco. A gente está vendo que a menina está morta, ele vem dizer que ela dorme. Que interessante. Na Bíblia não fala esse texto, mas eu estou imaginando a cena. Então, Jesus se retira para encontrar a menina e não deixa que todos entrem, apenas o pai, a mãe e alguns dos seus discípulos. E tocando na menina, ele diz: Menina, levante-se. Ele deu uma ordem: levante-se.
E a menina, mesmo já morta, obedece a ordem dada. Porque Jesus, ele ordena a vivos e mortos. Jesus, ele tem o poder de ressuscitar. Ele tem o poder de resolver causas impossíveis. Ele é o Deus do impossível. Amém. Quando nós estamos diante de uma situação que, segundo os homens, é impossível de ser resolvida, é impossível de ser tratada, quer seja na área da saúde, quer seja num relacionamento familiar, muitas famílias vivem hoje em dia situações difíceis entre si, quer seja com amigos ou vizinhos. Nesse texto, existem pessoas na casa de Jairo que não acreditavam em Jesus, porque se riram dele. Na casa de Jairo, existem pessoas que vão lá simplesmente e dão a notícia. Então, se Jairo fosse uma pessoa descontrolada, a Bíblia não fala isso, mas trazendo para a nossa realidade, poderia ter brigado, se desesperado, mas Jesus, com a sua voz tranquila, falava para ele, no meio do caminho: não tenha medo, apenas creia. E é hoje que o Senhor nos fala a mesma coisa. Seja qual for a situação que está te afligindo, que está te abatendo, não tenha medo. Creia. Jesus está presente na sua vida. Busque ao Senhor Jesus. Ele tem respostas. Ele tem solução para cada caso. Ele tem consolo, ele tem conforto. É o Deus que abre portas. É o Deus que cuida de nós. Jesus tem interesse em que nós estejamos bem, em que nós ouçamos o que ele diz, até mesmo porque nós também temos que consolar. Um consolo que nós recebemos dele, está escrito lá em 2ª carta de Paulo aos Coríntios. Então, que nós também possamos crer nisso, seja qual for sua situação, creia, não tenha medo, creia. Busque a presença de Jesus. Mesmo que você, buscando a presença de Jesus, venha a notícia, continue crendo. E Jairo estava aguardando Jesus. E no meio do caminho, ele recebe a notícia. Mas ele creu. Ele creu porque ele continuou indo com Jesus. Se ele tivesse desistido, ele teria parado, teria sentado no meio do caminho, se desesperado, se descabelado, sabe Deus o que ele ia fazer. Mas ele continuou seguindo com Jesus, até chegar na casa dele, onde houve o grande milagre. Que seja para você e para mim hoje essa mensagem. Quando as notícias ruins vierem, que nós continuemos caminhando com Jesus, porque ele chegará junto com a gente. Em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor Deus, em nome de Jesus, muito obrigada por esta palavra, Senhor, que nos convida a continuarmos aguardando Jesus chegar em certas situações e quando ele chega, nos estimula a caminharmos com ele, ainda que no meio desta caminhada apareçam adversidades maiores do que a que nós estávamos vendo ou imaginando. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é quem nos fortalece, porque o Senhor é quem nos sustenta, porque o Senhor que faz o milagre. Continua, Senhor, fazendo sim milagres nas nossas vidas, Pai, porque a Ti toda honra, glória, louvor e adoração. Obrigada, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.